Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu tô melhorando aos poucos, em termos de saúde, tá? Devagarinho, tô me recuperando. Hoje a gente vem falar de mais um assunto bem importante sobre o autismo, correto? Por incrível que pareça, hoje o tema vai ser o lado bom de ser autista. Sim, existe. Pode ser um tema até meio polêmico de se falar, mas existe um lado bom de ser autista, sim. E vamos lá começar a falar sobre o lado bom de ser autista. Gente, sim, existe sim. E é importante falar sobre isso porque quase sempre só destacam as dificuldades do autismo. Sempre colocam as dificuldades, obstáculos e mil e uma coisas e defeitos que o autista só tem. Mas também tem as suas qualidades. Ser autista também traz pontos fortes, gente. Sim, traz pontos fortes. Que muitas vezes passam despercebidos, principalmente por quem não consegue entender o autismo, sobre o assunto, quem não é autista, e enfim, e que não é neurodivergente, ou que, tipo, não é mãe ou pai de uma criança neurodivergente, ou mesmo um adulto que é neurodivergente e não consegue entender, mas tem. E por essas pessoas passam despercebidas. E alguns exemplos que eu trouxe também hoje, que foram tipo o hiperfoco, que eu acho que eu já falei bastante em outros vídeos sobre hiperfocos. Quando um assunto realmente interessa a pessoa, a capacidade de se aprofundar é surreal, é enorme, é muito grande mesmo. E tipo, isso pode gerar conhecimento especializado, minha gente. Juro, conhecimento especializado e de até caminhos profissionais, de ter autistas profissionais na área de tecnologia, de ciência da computação, médicos, enfim, diversas áreas. E tipo, eu sou um autista enfermeiro. Meu foco é em cuidar de gente, de pessoas num todo. Eu escolhi para mim um hiperfoco que foi a enfermagem, que está diretamente tendo cuidados ali com o paciente diariamente. E é tipo uma especialidade que eu gosto muito, que eu já falei. Uma das que eu gosto bastante juro a vocês, é clínica cirúrgica, que é de instrumentação cirúrgica, que eu auxilio o médico na cirurgia passando a instrumentação cirúrgica de acordo com a cirurgia e do material cirúrgico que é se pedido para determinado tipo de cirurgias. Determinados instrumentos cirúrgicos que eu falo, tá? Para cada tipo de cirurgia. Tem um kit de tipos de instrumentação cirúrgicas específicas. Enfim, tem várias outras. Tem outros que gostam da área de engenharia, seja lá qual for. E enfim. E podem se tornar profissionais únicos, minha gente, que tipo pode se tornar literalmente referência, independente de ser autista ou não, só por conta desse hiperfoco.
que o autista tem. Ele pode ser único e referência. E também tem a questão da sinceridade, que é outro ponto bem importante. A maioria dos autistas não gosta de joguinhos sociais. Eu mesmo odeio, detesto. Ou falsidade. Quem é que gosta de falsidade? Autista muito menos. Isso faz com que nossas relações sejam mais autênticas, mais verdadeiras e sinceras. Outro ponto é o detalhismo. Eu sou muito detalhista, eu observo cada detalhe. Cada detalhe por exemplo, de uma conversa. Tá um grupo de pessoas ali, às vezes eu tô no meu cantinho ali, mas tô observando. E eu observo. Quando termina lá tudinho, no final do dia eu processo tudo o que aconteceu, tudo que eu fiz durante o dia, tudo que se foi conversado, tudo que se eu passei por uma roda de conversa e tava conversando ali, e eu observava assim, pelo menos eu observo até o jeito e o jeito da pessoa se expressar corporalmente. Eu observo muito esses detalhes e às vezes eu percebo sem querer. E isso é muito importante também, até na área profissional do autista, quando ele tem esse interesse no hiperfoco dele que gera para o lado profissional dele, né? Ou dela. Criatividade, outro ponto é a criatividade diferente. Pensar fora da caixa, enxergar conexões inusitadas e soluções originais que ninguém ali no meio profissional ou escolar ou na faculdade universitária, seja lá onde for, que ninguém jamais poderia imaginar uma solução tão original quanto o autista tem. Também outro ponto importante é a lealdade que o autista tem. Pense numa criatura leal. Eu falo por mim, de verdade. Quando alguém é importante para nós autistas, a gente essa conexão é muito profunda, muito forte, muito verdadeira e dura mesmo. Só a gente só deixa de ter essa durabilidade se a pessoa farrapar literalmente com a gente, se a pessoa machucar a gente de verdade mesmo. Mas foi uma coisa muito forte mesmo, que mexer com a estrutura da gente, a gente literalmente eu falo por mim, tá? Eu sou do assim, fez uma coisa forte assim, mexeu comigo, uma coisa que mexeu muito comigo. Por mais que essa pessoa seja importante pra mim, tenha uma conexão fortíssima, e essa pessoa me machucou de uma tal forma que me deixou arrasado, pelo menos eu não procuro mais não, ou eu evito, só se for em último caso assim, né? Se tiver alguma possibilidade de voltar, vai ser com muito custo, para ganhar a confiança de novo. Eu falo por mim. Outra coisa é a sensibilidade, minha gente. Apesar de às vezes ser difícil, também significa sentir o mundo com muita intensidade, muita mesmo. A tal ponto de captar
nuances e ter empatia genuína, uma empatia tão inocente, pura e verdadeira, minha gente, que a gente tem essa acessibilidade. Eu tenho, e tenho muita mesmo. Às vezes me chamam até de abestalhada. É por isso, por essa acessibilidade, por essa empatia genuína, inocente, me chamam até de bobo, de infantil. Mas, tipo, eu sou assim, pronto, e acabou-se. E para finalizar, minha gente, o bom de ser autista está justamente nessa forma de perceber e viver o mundo. Não é sobre ser melhor ou pior, mas sobre enxergar que essa diferença também é uma força. É uma força pra gente muito grande. E a gente, com essa força, segue seguindo a vida e vivendo e existindo. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Beijos.